Fernanda Ogna de Souza, 12/12/83, e eu sou nascida aqui em São Paulo. Por parte de mãe, eu tenho a descendência de italiano com espanhol, e por parte de pai, minha mãe, aliás, é nascida aqui em São Paulo também, meu pai é de Aracaju, porém a minha avó, se eu não me engano, tinha origem indígena, de uma aldeia ali na região da Zona da Mata mesmo, e o meu avô, um pezinho ali na Angola. Então, eu sou essa miscigenação aqui. Eu sou nascida e criada na Zona Leste, daqui de São Paulo, na mesma rua. Moro na mesma casa há 39 anos. Eu gosto de onde eu moro, talvez pelo vínculo afetivo, óbvio, né, que eu tenho com o local. E a minha vida é ali. Tudo que eu tenho é ali, embora a casa não seja minha. Mas a minha infância foi meio incomum, talvez, eu acho que seja essa a palavra certa. Porque dos meus 2 aos 14 anos, eu tive o diagnóstico de epilepsia, porque na minha família os meus tios, por parte de mãe, têm epilepsia. E como eu bati a cabeça no joelho do meu primo pulando na cama da minha avó, eu desmaiei e foi fechado, entre aspas, o meu diagnóstico ali como uma pessoa com epilepsia também. Na época da escola, a minha irmã, talvez por uma questão de tentar me proteger, ela falava para as outras crianças não me deixarem nervosa, porque eu tomava Gardenal. E eu apanhava muito por causa disso. Eu não sei se era preconceito ou se era pelo fato deles realmente não me quererem perto. Porque eu sempre fui meio estranha, digamos assim. Às vezes o meu comportamento não era muito adequado, e assim é até hoje. Tem hora que, se eu me sinto confortável com a pessoa, eu falo demais, mas também tem hora que você pode puxar assunto comigo e eu não vou falar absolutamente nada, além do aham, E eu não sei te explicar o porquê eu faço isso. Não é por maldade, não é por falta de educação, mas simplesmente eu não consigo, se eu não me sinto confortável com a pessoa. Olha, eu sempre gostei muito de dançar. Então, as minhas brincadeiras, por mais que a gente começasse numa brincadeira de casinha, ou eu estava dançando, brincando de casinha, limpando a casa, ao estilo Cinderela, talvez, ou eu estava jogando bola com os meninos na rua, justamente por eles serem mais ogros, e na maioria das vezes eles me aceitavam, mesmo sendo estranha. Diferente das meninas que tinham que ser mais comportadinhas, regradinhas, e muitas vezes o meu comportamento era mais parecido com o dos meninos. Quando eu estava na 7ª, 8ª série, antiga, né? 8ª série, que eu tive um professor de matemática, o Ângelo, que eu amo ele de paixão até hoje. E ele percebeu que eu tinha muita facilidade com números, mas com texto, por conta de problemas. Numa prova que ele aplicou e eu respondi tudo, menos as questões que tinham os problemas. E aí ele me perguntou por quê. Eu falei a verdade, que eu não conseguia entender o que estava escrito. E aí ele pegou e falou para mim, a gente vai pensar nisso e depois eu te chamo de novo para a gente conversar. Só que, como eu já tinha passado por algumas experiências também com outros professores que falavam que eu era burra, que eu não me esforçava o suficiente para entender, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer parte da turma do fundão. Pelo menos assim eles vão achar que eu sou bagunceira. Não vou mais apanhar, porque eu estou junto com a turma do fundão. E eles vão desistir de mim, não vão querer mais me ensinar nada. E tá tudo bem. Eu não consigo entender mesmo, para que eu vou ficar insistindo? Só que aí o professor Ângelo falou não. E aí ele começou a me ensinar umas técnicas na época de interpretar cada letra como se fosse um número. E aí eu comecei a entender os problemas e comecei a responder eles nas provas. Só que hoje, aos 40, eu também percebo que boa parte dessas minhas amizades da turma do fundão já não estão mais aqui. Por questões de escolhas que eles fizeram, obviamente, na vida, e sempre acaba acarretando alguma consequência, né, na nossa vida. Mas
eu tive, de certa forma, um acolhimento. Não foi uma fase muito legal também da adolescência, não me orgulho da minha adolescência, mas eu precisava me sentir incluída em alguma coisa, me sentir aceita pelas pessoas da minha idade. Que outra coisa que eu também sempre fiz foi amizade com pessoas bem mais velhas do que eu. Porque as pessoas mais velhas do que eu não, não judiavam, não ficavam fazendo piadinha, me aceitavam. Ou ficavam com dó, né? Como, por exemplo, época de trabalho de escola, às vezes eu ia na casa de alguma amiga minha para fazer o trabalho. Na verdade, elas faziam o trabalho, porque quando era texto, sem condições, eu não conseguia. E eu acabava ficando na cozinha junto com a mãe delas, conversando e assim foi. Meu primeiro emprego foi aqui na região da 25 de Março, na Galeria Pagé, diga-se de passagem. Eu trabalhava numa loja de acessórios para CD e DVD na época, mas eu não aguentei muito o barulho e a violência também é muito complicada. E aí eu não aguentei ficar muito tempo. Na verdade, era um desconforto que depois, quando eu chegava em casa, eu ficava chorando, tentando entender o porquê que ninguém se incomodava com aquele barulho e eu sim, ao ponto de doer minha cabeça, de doer o meu corpo por conta de um cheiro de perfume. Nossa, perfume me incomoda muito, mas eu amo cheiro de flores. Eu gosto do cheiro de chuva, mas eu não gosto do barulho da chuva. Então são coisas assim que para muitas pessoas passa desapercebido e para mim não. E isso me incomoda ao ponto de me causar dor física e eu não consigo entender o porquê. Muitas vezes, nossa, muitas vezes mesmo, eu procuro alguma UBS ou até mesmo um pronto-socorro, é frescura, você não tem nada. E eu falo, tá, mas tá doendo, eu tô sentindo. E a pessoa não me dá credibilidade pelo que eu tô falando. Eu estou sentindo a dor, mas ninguém dá credibilidade. E tá tudo bem, eu acabei aprendendo a me virar com isso do meu jeito. Muitas das coisas que eu tô aprendendo a lidar do meu jeito foi depois que eu comecei a ter acesso a pessoas como o Instituto Olga Cos. Muitas das coisas que eu aprendi foi por conta da época que o meu filho teve atendimento com Olga. A minha filha mais velha tem 21, eu fui mãe com 19 e o Enzo tem 10. A Nicole, quando eu conheci o pai dela, eu estava saindo da fase rebelde da vida e ele era literalmente o oposto das pessoas que eu tinha ao meu redor, até então. Trabalhava, estudava. Eu imaginei que eu tinha encontrado alguém que fosse me ajudar a ter a família Doriana e sair da casa dos meus pais, de certa forma, que também era uma coisa que ainda é o meu objetivo de vida, hoje mais do que nunca. Mas nem sempre dá certo, né? Na verdade, não foi do jeito que eu imaginei que fosse, e justamente pela dificuldade do Enzo no TEA, de entender coisas simples, é até mais... Acho que as dificuldades dele é muito maior do que as minhas, de entender algumas coisas, muito, muito maior mesmo. Eu usei muito as minhas dificuldades com o Enzo quando ele tinha 6 meses. Que, teoricamente, com 6 meses, justamente por ter uma mais velha, a Nicole já sentava, o Enzo não. A Nicole interagia, o Enzo não. Ele não olhava no olho de jeito nenhum. E tanto um quanto o outro, eu amamentei. Só que o Enzo, eu percebia que ele não gostava, ele estava com fome, mas ele não gostava de ficar no colo. E aí, por perceber isso e por também não gostar disso, eu comecei a colocar um travesseiro entre eu e ele, na hora de amamentar. E ele ficava calmo. E aí eu comecei a olhar e falar, alguma coisa está errada. E ele também já frequentava a creche, na época.
E as tias da creche sempre me falavam, Fernanda, ele não gosta de ficar perto das outras crianças. Ó, ele fica enfileirando os carrinhos, ele faz isso em casa? A paixão da vida do Enzo é ficar parado na frente de um ventilador. Ele adora ver o ventilador girando, ou porque ele adora ficar girando as rodinhas dos carrinhos até hoje. Ele gosta de fazer movimentos repetitivos também. E é uma coisa que eu também faço para me acalmar. E aí eu comecei a olhar assim, aí eu ficava, não, acho que ele está se balançando assim porque eu faço isso. Ele deve ter aprendido comigo. Mas essa dificuldade que ele tem de olhar para as pessoas, de ficar parado, de tentar interagir. Ele não interagia com ninguém de jeito nenhum. Com 6 meses, que aí eu comecei a levar as cartas, né, de desenvolvimento dele, que a creche fornecia na UBS, e a pediatra falava que era coisa da idade, que por ele ser um menino, o desenvolvimento de alguns meninos era mais lento mesmo, porque os meninos eram preguiçosos. E eu falava, não, gente, não é só por causa disso, alguma coisa tá errada, alguma coisa tá diferente. Aí troquei de pediatra e o pediatra estava até atendendo outras crianças no dia. Ele bateu o olho na gente na sala de espera, ele falou, você vai passar comigo? Falei, vou. Ele falou, pode entrar agora. Qual que é o nome dele? Aí eu falei, ele foi buscar a ficha do Enzo. Aí ele falou, mãe, você já ouviu falar sobre autismo? Eu falei, mais ou menos assim por cima, por quê? Ele falou, olha, eu acho que o seu filho é autista. Eu vou te encaminhar para o neuro, para a gente fazer uma avaliação com o neuro. Eu tinha convênio médico, tudo mais. E aí a gente começou a fazer a avaliação dele e meio que o diagnóstico foi fechado quando ele estava com 2 anos e meio, por conta de um exame que se chama X-frágil, que não deu nenhuma alteração, mas fecharam o diagnóstico dele ali. A maioria se afasta. Eu tenho 12 tios por parte de mãe. Eu não falo com nenhum deles. Não tenho contato com mais nenhum deles. Agora, de uns 3 anos mais ou menos para cá, algumas primas vieram atrás de mim, porque os filhos delas também são autistas, mas mais novos, né, do que o meu filho. Elas não têm informação, não têm suporte, não têm apoio, assim como eu também não tenho. Elas ainda, de certa forma, com um pouco de informação que eu tenho sobre, elas ainda estão conseguindo minimizar, talvez, essa dor do afastamento da família, porque machuca muito. A gente, um dia, ter todo mundo do teu lado e do outro, pelo fato do seu filho ser diagnosticado com autismo, todo mundo desaparecer. Esse afastamento da família, eu sempre tive, desde criança, justamente por eu ser estranha. Muitas vezes eu escutei da minha própria família, não fica perto dela não, sai de perto dela. E não era por maldade. Eu simplesmente queria, às vezes, brincar, mas as minhas brincadeiras eram diferentes das deles. E eu vejo o filme se repetindo com meu filho. Só que quando acontece com meu filho, me dói muito mais. Porque, de certa forma, eu aprendi que não vale a pena eu querer ficar perto de alguém que não queira ficar perto de mim. E para mim não importa mais. Só que para ele, eu percebo que para ele é importante. Ele quer esse contato com as pessoas. Eu não quero mais. Por isso que eu te falei dessa questão de me sentir confortável com a pessoa. Eu preciso mesmo disso. Eu preciso olhar para a pessoa e me sentir confortável com ela. Caso contrário, se eu bater o olho na pessoa e não me sentir confortável, eu me torno monossílaba. Porque eu vivo desconfiada de tudo e de todos. Porque eu não sei lidar com o afastamento das pessoas.
E muitas vezes eu peço desculpas por existir, por algum comportamento errado meu, que é julgado como errado. E eu não sei o porquê que eu faço aquilo. Por isso que eu te falei da importância do diagnóstico. Para mim, responderia isso. Porque eu vou ser bem sincera com você, eu não tenho esperança de ter o meu diagnóstico fechado, por quê? Eu dependo do SUS. Condições de pagar? Eu não tenho. Do mesmo jeito que eu também não tenho condições de pagar uma terapia para o meu filho, para ajudar ele na aceitação dele ser o que ele é. Eu aprendi a me aceitar do jeito que eu sou quando ele teve a oportunidade de conhecer o Olga Costa. Na época, ele estava passando por terapia no CAPS Moca. E terapia, se é que pode considerar como terapia. Mas ele estava sendo atendido lá e o Olga começou a fazer uma atividade lá com o Taekwondo. Foi em 2019. O melhor ano da minha vida. Ele começou a participar das atividades do Instituto, ele não falava, ele e a turminha, né, que era atendida lá, a maioria deles não falava ainda, e do nada, por conta dos gritos, né, que os professores, o Alex, o Vinícius, o Marcos, do Instituto, ensinavam para eles o Enzo chegava em casa e ele ficava, eu, Enzo, o que é isso? Aí ele fazia os movimentos, né? Aí eu falava, você tá falando do Pro, né? O Pro ensinou assim pro Enzo? Aí ele fazia. Por Deus no céu, em 2 meses que ele estava sendo atendido pelo Olga, ele começou a falar, mas ele começou a falar que ele não parou mais, nunca mais. Ele fala até pelos cotovelos hoje. Fala demais. Eu tenho certeza absoluta que o desenvolvimento da fala e até mesmo da percepção, da pouca percepção que ele tem das coisas ao redor, foi por conta desse trabalho que ele teve acesso do Olga. Tanto que eu indico para qualquer mãe que eu conheço hoje em dia, que seja típica, eu falo pro pessoal, entra no Instagram e olha a página deles. Tenta ir atrás de alguma atividade deles. É muito bom, é perfeito, não só para a criança, para a família também. Eu falo que depois que eu tive a oportunidade de conhecer o Olga, além de eu me aceitar como eu sou, me fortaleceu. Se hoje eu busco e luto por inclusão social de uma maneira igualitária, eu devo ao Olga. Porque se não fosse o Olga ter vindo na minha vida como literalmente um presente de Deus, eu acho que Deus, de tanto que eu fico enchendo o saco dele, coitado, ele deve ter falado, tá bom, vai, deixa eu colocar o Instituto Olga Costa na vida dessa menina para ela parar de me encher o saco. A corrida que teve no Ibirapuera, nós fomos de ônibus com a galerinha do CAPS. Foi a segunda vez que eu tive acesso a pessoas com deficiência, de vários tipos de deficiência, em um único lugar. Parece que é uma mágica mesmo, sabe? Acontecendo, de ver aquelas pessoas todas felizes, de fazer parte, de pertencer, de se sentirem valorizadas exatamente como são. E, na verdade, no nosso dia a dia, a gente enfrenta o oposto de tudo isso. Eu peço desculpas por chegar num lugar, eu peço desculpas pelo comportamento inadequado do meu filho, eu peço desculpa porque eu preciso descer do ônibus, porque o meu filho está cantando e o motorista começa a olhar feio, os passageiros olham feio, e aí ele começa a se sentir incomodado. É desculpas o tempo todo. E lá não. Lá o meu filho pôde correr, ele pôde se balançar, eu pude me balançar, eu pude bater palma, eu pude participar da corrida, eu fui acolhida, me ensinaram muita coisa, me abraçaram exatamente do jeito que eu sou. Me abraçaram mesmo, fisicamente. Eu não gosto de toque, mas às vezes eu sinto a falta do abraço. E lá eu tive. E as outras mães que estavam comigo também nesse dia, a gente saiu de lá como se a gente estivesse em êxtase.
Um milagre aconteceu na nossa vida. Alguém olhou por nós. E esse alguém foi o Olga. Infelizmente, nessa mesma época, depois dessa corrida, tinha uma mãe lá, que ela não era daqui de São Paulo, e ela não tinha rede de apoio, ela estava numa fase de uma depressão muito forte, e ela tirou a própria vida. Ninguém ajudou ela. Ela gritava por ajuda há muito tempo. Ninguém ajudou. Na carta que ela deixou, é que eu não tenho mais a carta, mas na carta que ela deixou, ela colocou que era para eu cuidar do filho dela, até a família dela poder vir do Nordeste para cá, e que a outra segunda coisa que ela confiava muito e que era para eu pedir para a mãe dela manter, era que o filho dela continuasse sendo atendido pelo Olga. Fundamental. Um tratamento de qualidade, não na quantidade. Porque a quantidade, a partir do momento que, como aconteceu comigo, em 2020, o meu filho desenvolveu a fala, ele recebeu alta. E para onde que eu vou? Quem que vai me ajudar nas questões sensoriais dele? Na questão da sensibilidade auditiva, na seletividade alimentar, na agressividade, na autoaceitação. Eu amo ele do jeito que ele é e para mim ele é perfeito. Ele me ensina muito todo dia. A cada instante ele me ensina muito. Mas ele precisa de apoio. Até porque na escola não tem. E aí ele apanhava. Não, aqui não aconteceu aqui. Não foi aqui que isso aconteceu. Não, ele está mentindo. É a imaginação dele. Até ele ter o primeiro surto de depressão e uma criança com 8 anos falar que quer se matar. Que vai pegar uma faca, que acha que é melhor morrer, porque ele é doideiro. Isso é inclusão? Quantas vezes eu não citei o Olga na escola do meu filho? Busquem informação no Olga Costa para vocês verem o que é inclusão de fato. Não custa nada. É só uma atitude de vocês que precisa. O meu sonho hoje é a inclusão ser uma realidade. O Olga mostra isso. É real, é possível. Por que vocês conseguem? E os outros lugares não, por quê? O que falta? Ao meu ver, é interesse. Porque o Olga faz, ensina. Vocês me ensinaram. Por que eles não podem fazer? Não adianta criar lei e colocar no papel. O papel não serve de nada e aceita qualquer coisa. Vocês têm atitude, o que falta é atitude. Vocês têm de sobra. A sociedade precisa disso. Ter atitude. E a atitude maior que falta na sociedade é a empatia. É deixar de olhar só para o seu umbigo, da sua dor. Olha para o lado também. A vida se resume hoje em dia em luta por inclusão. Não sei se eu vou conseguir, mas eu vou lutar até morrer. Depois de morrer também. Vou continuar lutando sempre, não vou desistir. Porque eu sei as dores da ausência da inclusão, da ausência de um suposto laudo, a ausência de um CID, que nem eu morro de vontade de voltar a estudar, mas a ausência de um CID num papel me impossibilita de voltar a estudar. Por quê? Porque eu não consigo entender texto. Se eu tivesse esse CID no papel, eu teria um professor para me ensinar. Do meu jeito, eu acho que eu faria assistência social. Alguma coisa relacionada à assistência social ou até mesmo a terapias, alguma coisa que eu pudesse estimular nas pessoas com deficiência o orgulho de ser o que são. Eu faço essas bijuteriazinhas com símbolos das deficiências porque eu acho que a gente tem que ter sim orgulho de ser o que é. De
trazer a vaidade feminina, sabe? Para as pessoas com deficiência, seja qual for. Tem muita gente hoje em dia que me procura que fala, Fernanda, você é doida. Meu, você é doida mesmo, né? Você tá brigando na subprefeitura, você tá brigando... Eu falo, gente, se a gente não se mostrar, se a gente não correr atrás e continuar abaixando a cabeça e aceitando as migalhas, agindo como pombos, quem que vai fazer de fato alguma coisa por nós? Foi isso que o Olga Cosme me ensinou. Eu tô aqui, ó, com a mão estendida para você. Você não tá mais sozinha. Se precisar, eu tô aqui, mas vai atrás. Você consegue. Você é capaz. Foi o que o Olga Cosme me ensinou. Eu falo que eu sou impulsiva mesmo. Quando eu vejo, eu já tô fazendo alguma coisa no desespero. E eu falo que o meu desespero em busca de ajuda foi exatamente quando o meu filho apanhou na escola. Eu fiz tudo como mando figurino, fui na delegacia, fiz boletim de ocorrência, levei no IML, fui no conselho tutelar e ninguém fez absolutamente nada. Falei, não, peraí, mas a lei diz que ele teria que ter prioridade, que ele teria que ter um acompanhante, que ele teria que ter uma pessoa para intermediar a comunicação entre ele e os amiguinhos da escola. As crianças não têm obrigação de saber lidar com o meu filho. Elas têm que ter instrução para saber lidar. Porque eu tenho certeza absoluta que se uma criança que é bem instruída aprender a lidar com uma criança com TEA, com paralisia cerebral, que tem 2 crianças na sala do meu filho com paralisia, elas vão chegar em casa e elas vão ensinar os pais delas de como lidar, de como conversar com uma pessoa com deficiência. Porque a maioria dos adultos olham a deficiência, não a pessoa. A sociedade tem que enxergar a pessoa, não a deficiência. Eu amo muito o seu Wolf e a dona Olga. Nunca na minha vida eu vou conseguir agradecer todo esse fortalecimento, esse sentimento de ser capaz. É muito bom sentir isso. Vinícius, o Alex Rubio, que era o professor do meu filho Marcos, a galera. Gente, eu nunca, nunca, nunca vou conseguir agradecer todos vocês, porque na verdade não é só os professores do Taekwondo, não é só você, não é só o seu Wolf. Seu Wolf, obviamente, está lá dando a cara a tapa e eu sei, porque hoje em dia eu convivo, eu sei que para ele deve ser até muito mais difícil, porque eu não sei lidar com exposição e para ele deve ser difícil ao quadrado. Lutar em prol de uma minoria que não é vista, e ele luta por nós. A dona Olga deu o nome dela por nós. Nunca na vida eu vou conseguir encontrar a palavra de falar para vocês o quanto vocês são importantes e o tanto de gratidão que eu tenho por vocês. Porque vocês foram a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Vocês e a Andréa Werner, a Camila, entre outras pessoas que eu estou conhecendo agora, que eu estou mais buscando os meus direitos, eu nunca vou conseguir agradecer diante de pessoas do Olga. Eu tenho a certeza absoluta que, independente de ser estranha ou não, eu estou sendo aceita. Vocês não estão me olhando e me julgando. Vocês não estão me condenando pelas minhas condições sociais ou pela minha condição ou ausência da condição psicológica. E isso é muito bom mesmo.